Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá pessoal, o Bem-Estar e Movimento de hoje está começando para falar de corpo são, mente sã. O que será que vem primeiro? Cuidar do corpo, cuidar da mente? A verdade é que hoje a gente fala muito sobre saúde mental. Para esse papo, eu tenho um convidado muito especial, Dr. Fernando Fernandes, que é psiquiatra e palestrante e vai dividir todo o seu conhecimento com a gente. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando. Olha, eu agradeço demais pelo convite. Vai ser um prazer abordar esse tema que me é muito caro, né? É um tema que perfaz a psiquiatria inteira. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Muito bacana. E você que está acompanhando o Bem-Estar em Movimento também pode participar, deixe seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas, que a gente vai abordar aqui durante o programa. E eu começo com essa pergunta. Já antes de Cristo, Juvenal falava corpo são, mente sã. E nos tempos atuais, muito se fala da saúde mental e tentam dissociar do físico, né? Como que é essa construção? O que vem primeiro? É tudo junto? Como que um auxilia o outro? Então, quando eu falei que esse tema perfaz a psiquiatria inteira, eu falei literalmente, porque desde os primórdios da medicina ocidental, lá na Grécia Antiga, já haviam os transtornos psiquiátricos. No Corpus Hippocraticum, que é uma coleção de textos de filosofia e medicina, que é atribuída a Hipócrates, mas tem vários autores, lá já havia 5 transtornos psiquiátricos. Então, a psiquiatria existe desde que existe medicina ocidental. E desde aquela época já se falava dos sintomas psicológicos e das causas orgânicas dos transtornos psiquiátricos. É lógico que o conhecimento que tinha naquela época da fisiopatologia, das alterações que tem no corpo, quando a pessoa tem sintomas psiquiátricos, lógico, era um conhecimento que hoje, se a gente for olhar ao pé da letra, não é daquele jeito que eles pensavam, não é bem daquele jeito, mas numa coisa eles eram geniais, eles já sabiam que as alterações psíquicas ou psiquiátricas já estavam associadas a alterações orgânicas. Então, fala-se muito de uma medicina integral, medicina holística, né? Mas naquela época eles já tinham essa visão holística. Olhar, né? Pois é, por isso que eu falo que é um termo que perfaz a psiquiatria toda. Você sabe, Márcio, tem um termo muito usado que hoje em dia que é doença mental. Isso. Você sabe que esse termo, sempre que eu falo, tem uma vírgula, na minha cabeça surge uma vírgula depois, porque, na verdade, as doenças psiquiátricas não são doenças da mente, na verdade, são doenças do corpo todo. Então, ao invés de falar doença mental, acho que o termo mais preciso é transtorno psiquiátrico. E, em geral, as grandes síndromes psiquiátricas, elas são multissistêmicas, elas afetam o corpo todo e existe uma interação. As doenças psiquiátricas, elas têm uma fisiopatologia que afeta o corpo todo. E a gente, lidando com o corpo, a gente também consegue lidar com sintoma psiquiátrico, com sintoma psíquico. Então, é tudo ao mesmo tempo. Não tem como abordar uma coisa sem abordar outra. E vamos restringir um pouco a ansiedade e depressão, que talvez sejam as mais prevalentes hoje. Sem dúvida. Né? E aí a gente pensa assim, pegando uma empresa, nunca teve tanta abordagem, preocupação e programas de saúde da mente dentro das empresas. Mas nunca a prevalência foi tão grande. Cuidar só daquele ambiente, daquele período que você está dentro da empresa, talvez seja muito pouco, porque você tem que olhar o que faz da porta da empresa para fora, né? E é um problema, como você falou, muito complexo, né? E aí a gente pode pensar como as mídias sociais afetam isso, como o nosso meio ambiente hoje afeta isso, a falta de movimento, enfim, uma série de coisas relacionadas ao estilo de vida, eu imagino que possam ser gatilhos ou até, enfim, agravar essa situação. Então, eu queria que você falasse como que o estilo de vida e esses fatores externos, né, do nosso meio ambiente acabam influenciando nesse aumento tão grande de casos de ansiedade e depressão. Acho que você usou os 2 termos que denotam essa relação. A primeira são fatores desencadeantes.
A gente não fala em fator causal, porque as doenças psiquiátricas elas são muito complexas. A gente nunca há uma causa única, sempre ela é multicausal. Mas espera lá, existem alguns fatores associados à deflagração, ao aumento do risco, e a gente tenta manejar esses fatores. Até para doenças psiquiátricas, aquelas que são mais orgânicas. Então, por exemplo, tem 12 fatores associados à demência que são totalmente manejáveis e que podem reduzir em 40% a 50% a chance de uma pessoa desenvolver demência, que é uma doença muito orgânica. Quanto mais para ansiedade ou depressão. Tem coisas que são inexoráveis, a genética que a gente tem, a gente herdou, pode herdar uma vulnerabilidade ou não para algum transtorno psiquiátrico, alguns são mais genéticos ou não, mas é claro que o jeito que a gente organiza a nossa vida vai aumentar ou não essa possibilidade. Há um exemplo interessante, Márcio, que mostra isso. Gêmeos idênticos. Se a gente pegar uma das doenças psiquiátricas mais genéticas que existe, por exemplo, que é o transtorno bipolar. Né? Transtorno bipolar é uma doença que tem uma carga genética muito grande. A concordância, essa até pergunta para você, quanto você acha que é a concordância entre gêmeos idênticos? Tem a mesma genética. São idênticos, vou chutar aqui 70%. É menos, é em torno de 50%. 50%. Então, olha só, esses outros 50% são ambientais? São talvez. ambientais. É o modo com que a pessoa organiza a vida dela, o que ela consome, tanto do ponto de vista de substâncias psicoativas, quanto de alimentação, a atividade física que ela pratica, o modo com que ela maneja o estresse, ela respeitando os ritmos do corpo dela, seja o ciclo sono-vigília ou os ritmos maiores. Tudo isso vai ou favorecer que ela tenha saúde do ponto de vista psiquiátrico, ou favorecer que, aí de fato, a vulnerabilidade que ela tem para desenvolver uma doença aconteça. Então, tem muita coisa que está na nossa mão. As doenças psiquiátricas elas têm causas orgânicas, elas têm uma correspondência genética, mas tem muito do que a gente faz com o nosso corpo e também com a nossa mente, com o manejo do estresse. Ótimo. E aí, durante muito tempo, a atividade física ela foi sempre relacionada à estética, ao benefício físico e alguns benefícios, vamos dizer assim... Cardiovascular, metabólico. Cardiovasculares e metabólicos. Né? E de, vamos dizer, 20 anos para cá, 30 anos para cá, começou a se falar muito do benefício da atividade física na nossa saúde emocional e na nossa saúde cognitiva. Só que também, nesses últimos 30 anos, eu posso pegar dados que mostram que, no final da década de 80, um brasileiro dava 10 mil passos. Hoje, um brasileiro, em média, dá 2.500 a 3.000 passos. Quer dizer, a quantidade de movimento diminuiu muito. Tem um outro estudo que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: seu avô provavelmente se movimentava 5 vezes mais do que você na mesma idade. E aí eu sentei com meu pai e falei, pai, fui falar, ver em que época que meu avô tinha a minha idade, e meu pai falou, olha, ele fazia acho que mais do que 5 vezes mais de movimento que você no dia a dia. Como que a atividade física e esse movimento, claro que ele deve ser, imagino eu, várias vias diferentes, ajudam na nossa saúde emocional e cognitiva? Começando pelo cognitivo, tem um dado bastante interessante. Lembra que eu falei que existem 12 fatores manejáveis para a gente diminuir entre 40% e 50%. Tem um estudo brasileiro que chegou ao número de 48%. Tem estudos internacionais, 40%. 40% do risco a gente consegue manejar. E um dos 12 fatores é a inatividade física. Os pesquisadores no Brasil separaram assim... Como todo estudo faz de uma forma dicotômica, então a gente não tem que levar ao pé da letra. Mas é assim, quem faz mais de 75 minutos de atividade física por semana, dos que fazem menos. E quem faz mais de 75 tem um risco menor de vir a ter demência. Assim, a gente não... eu sou um acadêmico, né? Eu tenho esse perfil meio nerd acadêmico. Então, a gente não pode extrapolar muito esse dado. Diminui o risco de demência, mas eu acho que a gente pode extrapolar com toda certeza que a gente tem aí um favorecimento cognitivo com a atividade física. E o estudo adota um ponto de corte, mas o próprio estudo fala assim, olha, acho que mais de 150 minutos, talvez o benefício seja melhor ainda para evitar os riscos da demência e um benefício cognitivo. Tomadas de decisões,
para as pessoas que fazem atividade física tomam decisões de forma muito mais acertada e assertiva, com muito mais segurança. Então, inúmeros são os benefícios, tanto do ponto de vista quanto aos riscos de desenvolver algum transtorno psiquiátrico relacionado à cognição, quanto as cognições mais sutis. Mais segurança, melhor manejo emocional na tomada de decisões, tudo isso está relacionado à atividade física. Estou falando do ponto de vista cognitivo. Quando a gente fala de ansiedade e depressão, a relação é total, tanto que é até indicado nas diretrizes de tratamento fazer o tratamento adjuvante com atividade física, mesmo nas depressões moderadas a grave. Nas depressões leves de curta duração, a atividade física e outras mudanças de comportamento podem ser até resolutivas. Se bem que a maioria das pessoas que procura tratamento para depressão já está moderada a grave, o tratamento medicamentoso é imperativo, mas a atividade física sempre é recomendada. Uma atividade física aeróbica, pelo menos 3 vezes por semana, está nas diretrizes lá. Então, não é nem uma questão de opinião, não é nem um conhecimento... Já é quase um consenso, né? Exatamente. É um consenso... Eu diria até mais, Márcio. Quando se fala de consenso, o consenso dos especialistas diz isso. É porque não tem muita evidência, aquela evidência científica robusta. Não, já passou do consenso, já tem evidência científica robusta, exatamente, de que a atividade física ela trata depressão e alguns transtornos ansiosos, além de prevenir. Tá. E aí... ficando um pouco mais na atividade física, antes da gente evoluir para sono, etc., andou circulando aí alguns estudos ultimamente falando dos benefícios do esporte com raquete, principalmente o ping-pong. Porque por você ter que decidir muito rápido, há estímulos que você não pode prever, porque você não sabe o que seu adversário vai fazer. Isso trabalharia o cérebro de uma maneira muito eficiente e isso teria um benefício bem grande. Você falou da atividade aeróbica. A atividade aeróbica, a gente sabe que melhora a vascularização, melhora a oxigenação, enfim, deve ter vários mecanismos aí. Existe alguma relação para o nosso cérebro dessas atividades físicas que a gente tem um estímulo que a gente desconhece e o cérebro tem que reagir rápido? Então, os benefícios cognitivos desse tipo de atividade, eles são marcantes também. Como eu falei para você, né, atividade física, existem alguns dados assim, a respeito do desenvolvimento de transtorno psiquiátrico ou da prevenção de transtornos psiquiátricos, mas existem, do ponto de vista cognitivo, muitos dados sutis a respeito disso. Como eu falei, atividade física é uma coisa que ninguém imagina, mas ajuda na tomada de decisão e no fator emocional relacionado à tomada de decisão nos diferentes ambientes, seja na vida social, seja na vida profissional. Praticando um esporte que as tomadas de decisões elas têm que ser rápidas, acertadas, as reações têm que ser muito rápidas e de forma estratégica, é lógico que isso aí é um treinamento cognitivo importante. Tem gente que fala assim, jogar xadrez é uma coisa que... Eu não sei se você já viu isso aí, tem gente que debocha um pouco dizendo assim, jogar xadrez é um treinamento muito legal que prepara as pessoas para jogar xadrez, né? tem gente que fala isso, então. Mas não é, talvez para o xadrez eu não sei, eu não conheço xadrez, mas falando da atividade física, não é só isso, não. Então, a tomada de decisão num esporte com raquete que exige muita atividade, muita decisão rápida, é lógico que isso aí vai ser transferido para outros contextos, porque a tua cognição você carrega onde você for. Sabe, Márcio, um breve paralelo, sabe? Eu sou psiquiatra e eu brinco que às vezes eu me carrego para onde eu vou, às vezes infelizmente. E às vezes eu noto em alguma personalidade que eu não conheço ou num amigo, caramba, tem uma coisa estranha, ele não está legal. E às vezes, dias depois ou semanas depois, eu percebo que aquela pessoa não está legal. Por quê? Porque essa habilidade que eu uso com os meus pacientes, que eu treinei ao longo de anos, eu carrego no dia a dia, mesmo de forma inadvertida, de forma espontânea. Então, essas habilidades cognitivas que você desenvolve no esporte, você carrega para onde você vai. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu pratico jiu-jitsu. E jiu-jitsu tem muito disso também. Você tem que... Claro. Cada adversário é diferente. Não é como um esporte de corrida, que tem estratégia, mas, enfim, é uma coisa mais... É aquela coisa mais... Você com você, né? Com você, numa natação. Ou vamos pegar num arremesso de dardo, coisa parecida.
No jiu-jitsu, não. Para cada um que a gente vai enfrentar, a gente tem que adotar uma estratégia, reconhecer rápido. Muitas vezes a gente vai lutar no campeonato com alguém que a gente nunca viu. Em questão de segundos, a gente tem que adaptar a nossa técnica. Criar a sua estratégia. Exatamente. Eu, por exemplo, não sou bom de queda, não sou bom de judô. Quando eu sinto uma pegada muito forte, que eu penso que possa ser um lutador que sabe muito judô, eu já mudo totalmente a estratégia, né? Essa tomada de decisão rápida, a gente carrega no nosso dia a dia. Uma outra coisa, às vezes, numa luta, você está numa situação muito difícil. E, às vezes, você muda até o objetivo da luta. Começa como ganhar, começa como não perder de muito e termina como não ser finalizado. Né? Essa mudança, essa adaptação, essa flexibilidade cognitiva a gente tem que ter. E soma-se aí, no momento que você está sofrendo aquele aperto danado, desenvolver a resiliência. Uma vez eu lutando com um amigo meu, estava apertando ele demais, ele resistindo. Quando ele terminou a luta, ele falou, não, tem hora que o objetivo é só resistir. Eu aprendi isso com ele. Toda essa adaptação é lógico que você vai levar nas suas decisões do dia a dia, né? Muito interessante isso que você falou. Você falou de resiliência, né? Eu digo de aprender a perder. Né, isso tem muito a aprender a cooperar também quando é esporte coletivo, coisas que, como você falou, elas não vão ficar restritas àquele ambiente esportivo. Você leva para a sua vida profissional, né? E isso eu acho muito interessante. E eu vou entrar nessa nova geração, que é uma geração que tem as respostas muito mais rápidas do que a minha geração. Então, se eu quisesse, vou dar 2 exemplos. Saía da escola com uma lição para fazer. Eu ia para casa, tinha que abrir a Barça, tinha que pesquisar. Saudade. Hoje o cara dá um Google, em segundos ele tem aquilo, né? Posso dar N exemplos dessa velocidade, né, que hoje você tem de resposta e que antigamente você não tinha. Então, a molecada hoje, ao menor sinal de dificuldade, ela desiste e parte para outra, né? Aí você falou de resiliência. A gente tem uma diretriz que recomenda 3 horas de exposição à internet ao longo do dia, excluindo o tempo de trabalho ou de escola. O último estudo que sai mostra que o brasileiro fica 9 horas. Fora do trabalho? Só perde da África do Sul. E, obviamente, os maiores consumidores dessas tecnologias, dessas mídias sociais, são os mais jovens. Como que isso afeta a saúde mental dos mais jovens? Porque eu me comparava com meu colega de escola, com meu colega de rua. Eram ambientes mais uniformes, eu diria assim, né? Onde você não tinha grandes variações ali entre as pessoas. Hoje, com a mídia social, eu vou me comparar com o Neymar, vou me comparar com um cara que é extremamente bem-sucedido, né? Que é o que aparece ali na minha timeline. Como que isso funciona para um garoto que está em formação, para a nossa saúde emocional, em termos de ansiedade, depressão? Bom, um dos pontos que é o seguinte, a nossa atenção, seja dos mais velhos, mais jovens, aí ninguém está, até de um bebê. Hoje em dia, né? Sempre foi assim, mas hoje em dia está mais evidente. A nossa atenção é um ativo muito valioso, vai ser disputado para todo canto que a gente for e é disputada na internet também a nossa atenção. Muito bem. Para isso, o sistema de gratificação que as mídias, de maneira geral, mas acho que em especial isso ficou mais evidente com as redes sociais, esse sistema de gratificação está todo o tempo atuando aí na mente dos jovens que estão usando isso aí. E por que eu digo jovens agora? Porque a gente teve a nossa formação, a gente é bilíngue, né, Márcia? A gente é do mundo analógico, migrou para o mundo digital. Na nossa formação, isso não foi tão marcante. Não. Mas na formação deles, e quando eu digo formação, estou falando de formação do sistema nervoso central mesmo. Uhum. Isso está sendo muito marcante. E é lógico que isso vai perverter todo o sistema de recompensa psicológico desses jovens, né? Se tornam muito mais imediatistas. Será que aqueles investimentos de longo prazo que a gente fazia, para o que quer que seja, num relacionamento, numa formação intelectual, no desenvolvimento de alguma capacidade física, na modelação do nosso corpo, por exemplo, poxa, isso aí é
1% por mês que a gente vai fazendo e atuando aí a matemática composta para a gente conseguir um resultado depois de bastante tempo. Será que eles vão ser adaptáveis a isso? Será que a gente não tem que resgatar esses jovens para valorizar esse tipo de investimento? Quando, na verdade, o sistema de recompensa deles está calibrado para algo totalmente diferente, aquela recompensa imediata que leva a pessoa a persistir e continuar consumindo determinado tipo de conteúdo, em determinado ambiente, né? Eu estou falando genericamente, você falou de rede social, mas aí se inclui nisso. Isso por um lado. Por outro lado, essa coisa da comparação, né? Sempre que me perguntam sobre isso, Márcio, eu me preocupo no que está por trás, né? O que leva esse jovem a precisar tanto se comparar. Talvez a gente se comparava também, mas a gente se comparava o quê? Tinha a turma do colégio, tinha a turma do bairro, a gente brincava na rua, se comparava um com o outro, a gente acabava entendendo que a gente tinha uma habilidade a mais em um determinado campo, perdia em outro, mas tudo bem, a vida seguia, um ajudava o outro, às vezes tirava sarro um do outro, mas o nosso sistema era vamos dizer assim, o sistema com que a gente tinha que estabelecer a nossa política, a nossa convivência, ceder por um lado, ganhar por outro, era num círculo mais restrito. Agora isso aí tomou proporções que não tem muito limite. A pessoa se compara com todo mundo, ao mesmo tempo as gratificações que recebe dos outros, ou a aprovação ou reprovação também vem em escala que às vezes as pessoas se perdem nisso. É muito triste eu ver jovens, por exemplo, que conseguem alguma exposição na internet, de repente, diante de alguma repercussão negativa, as pessoas caem numa depressão profunda. Então, parece que está tudo muito... O que a gente vivia a conta-gotas, o que a gente vivia no varejo, eles estão vivendo muito no atacado. Então, será que, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de desenvolvimento mental mesmo, essa juventude está preparada para isso? Eu diria que não. Tudo aconteceu muito rápido. E a gente precisa dessa atenção, porque muitos deles não têm discernimento para isso. Eu falei agora há pouco de bebê, que a atenção de bebê é disputada. Eu vi numa reunião, uma vez numa festa, parece até brincadeira falar, uma criança que não era mais que um bebê, vendo algum entretenimento no tablet, quando a mãe tirava da frente, ela chorava. Quando a mãe colocava na frente, ela sorria de novo e parava de chorar, né? É lógico que o sistema de gratificação dessa criança aí está sendo pervertido desde o início. Bom, e as consequências disso a gente vai ter que lidar. E é legal que pessoas como vocês estejam levantando esse assunto. Eu queria pegar o gancho da recompensa para saber se o nosso cérebro é um coletor de recompensas. Sob um certo ponto de vista, sim, apesar de não ser só isso. É muito mais do que isso. Existe a cultura, existe o aprendizado, existe a moral, existe a ética, então é muito mais do que apenas isso. Mas também é isso, e a gente não pode negar. Isso é algo que tem que estar consciente na nossa mente. E pessoas que não são capazes ainda, eu estou falando dos jovens, crianças em desenvolvimento, a gente tem que ser responsável com relação a isso. Então, eu costumo dizer, para os adultos capazes, a gente tem que ter isso em mente, que o sistema de recompensa, às vezes, pode adquirir uma preponderância que não deveria ter. Porque eu falei, existe a cultura, existe a moral, existe a ética, existe o aprendizado, que vai fazer um balanço aí, né? Que vai fazer a gente se segurar um pouco quanto a isso. Para adultos capazes. Agora, quando a gente está falando de crianças e adolescentes em desenvolvimento, a gente precisa ajudá-los nisso. Então, por isso, quando você pega criança e faz o estudo do marshmallow, né? Você pode comer esse marshmallow agora, mas se você esperar até amanhã, você pode pegar 2. Todo mundo pega 1, né? A recompensa é imediata. É uma Tem criança. vídeo bonitinho disso. Aí você vai entendendo a vida e tal. E assim, eu aprendi, né, com a vida que tudo aquilo que te dá uma recompensa maior tem um risco maior, né? Então, eu vejo principalmente a molecada aí com essa onda de mídia social e tal, falando assim, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou investir aqui, eu vou ganhar tanto rápido, tal, é a recompensa imediata. Mas ele não realizou ainda, e aí acho que cabe, aí vem a experiência que você falou, né? Que, tudo bem, eu tenho essa chance, mas o risco é maior, e aí o cara acaba perdendo tudo, enfim, e tem essas coisas. À medida que a gente vai envelhecendo, né, a gente vai adquirindo experiências. Essas experiências ajudam na nossa tomada de decisão,
para controlar esses impulsos, essas recompensas que a gente é submetido. Então, para um adulto, eu imagino que quando ele é exposto a isso, ele tem uma capacidade melhor de decidir como fazer um uso saudável dessa situação. Para a criança e o adolescente é mais difícil, porque ele ainda não adquiriu toda essa experiência. Exatamente, Márcio. Tem esse lado da experiência que faz com que os adultos e pessoas mais velhas sejam menos imediatistas. E tem um outro lado também, esse eu considero até o mais importante, viu? E tem um outro lado que é a própria maturação do sistema nervoso central, que até o início da vida adulta ainda está em desenvolvimento, e algumas áreas responsáveis justamente pela tomada de decisão mais consciente acabam seu desenvolvimento lá no início da vida adulta. Então, tem as duas coisas. E é por isso que eu falo, né? Se você é um adulto capaz, vamos controlar os nossos impulsos. E se você tem sob sua responsabilidade uma criança ou adolescente, o ajude a isso. E às vezes tem que pôr limite mesmo. Eu vi um estudo recente dizendo que a partir dos 20 anos, a cada década, a gente perde um pouquinho do QI. Porém, a gente ganha essa capacidade de fazer uma melhor escolha baseado nas experiências passadas, na decisão. Então, que fica muito equilibrado. Né? E eu achei muito interessante, porque hoje, quando eu vou tomar uma decisão, parece que automático meu cérebro busca referências de situação que eu passei ali e a tendência é eu ir para onde eu sofri menos ou para onde deu mais certo. Isso faz sentido? Faz total sentido, né? Dependendo dos parâmetros que se usa nos estudos, falam assim que o crossover das duas curvas dá lá pelos 36 anos. Tem gente que fala que no começo é mais importante uma coisa, depois é mais importante outra. Mas independente, porque isso aí depende muito do parâmetro do estudo, aí só sabendo analisar um estudo para entender assim claramente. Mas, enfim, é muito verdade isso. A experiência ao longo da vida vai ajudando na tomada de decisão, mesmo que a sagacidade, a velocidade mental seja diminuída. Eu vou contar uma cena que eu nunca esqueci, é uma cena pouco comentada do filme do Poderoso Chefão, que é um filme super cult, super comentado, mas essa cena pouca gente comenta. O Don Corleone já está no ocaso da vida dele aconselhando o Michael, o filho dele que ia ficar como chefe, né? E ele já está meio esquecido das coisas. Aí você percebe que na conversa ele já está repetindo algumas coisas porque ele esquece que falou. Mas uma das coisas ele fala, olha, Michael, o cara que propor a reunião para você, esse é o traidor. Aí ele continua a conversa, depois ele repete isso. Eu falei assim, olha, ele já está até apresentando sinais de demência, mas a experiência dele dá o conselho correto para o Michael, né? Eu acho que essa é uma cena que ilustra bem isso que você falou. E de fato era, o cara que propôs a reunião era o traidor. Era o traidor. Muito bom. Eu queria abordar agora, nessa parte final, o sono. A privação de sono parece que está bem relacionada aí a um prejuízo emocional, né? Seja ansiedade, depressão. E o fato é que a gente tem dormido menos. E uma das coisas que você falou no começo que me chamou a atenção era o ciclo circadiano em relação à saúde emocional. E hoje a gente acaba levando essa luz para dentro do quarto, onde o ambiente deveria ser escuro. Qual a importância do sono para a nossa saúde emocional? Olha, em pessoas que têm alteração de humor, Márcio, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é como é que está o sono? Alterações do sono são causa e consequência de alterações psiquiátricas. Às vezes é causa, às vezes é consequência, às vezes a gente não sabe o que é. Mas o fato é que a regularização do sono ela é primordial em qualquer tratamento psiquiátrico, principalmente quando há alterações do humor, né? Seja para depressão, seja para ansiedade, que acaba sendo também uma alteração do humor, seja para agitação. Tem estudos que mostram que você tratar a depressão de uma pessoa que tem insônia tem um resultado. Você tratar a depressão e a insônia vai ter um resultado muito melhor. Então, em pessoas que estão passando por algum transtorno psiquiátrico, a regularização do sono é fundamental. Espera aí, mas e antes disso? O sono, tanto para mais quanto para menos, não é só a privação, sabia? A privação do sono, acho que é muito compreensível para as pessoas que a privação do sono vai causar irritabilidade, vai causar mal-estar, mas o sono em excesso acaba causando alterações também. Até curioso isso, privação de sono em geral causa mais
ansiedade, agitação e irritabilidade. E sono em excesso está mais relacionado ao desenvolvimento de depressão. Curioso isso. O sono já faz muito tempo que deixou de ser simplesmente uma atividade passiva de descanso. O corpo precisa de descanso para você poder render bem durante o dia. O sono é uma atividade... o sono é um período de atividade cerebral muito intensa. E não apenas cerebral, do ponto de vista hormonal também, coisa que as avós já sabiam, né? Criança que não dorme não cresce. Esse é um ditado que as avós falavam, né? Porque criança tem que ir cedo para a cama por isso. E com relação aos estímulos, né? Isso é uma coisa que se discute desde que existe luz elétrica. Depois veio a televisão e agora isso está potencializado nas telas que a gente leva para a cama. Aí tem duas coisas. Um fator psicológico e um fator fisiológico. Luminosidade, principalmente algumas frequências de luz que as telas emitem, diminui a secreção de alguns hormônios relacionados ao sono, principalmente a melatonina. Então, acaba pervertendo o sono do ponto de vista fisiológico. Isso é um fenômeno da retina. Isso aí não é uma coisa que não é psicológica. E tem a questão psicológica também. Lembra que a gente falou das telas prenderem a nossa atenção? Sim. E muitas vezes prendem a nossa atenção de uma maneira tensa. Sabe, eu costumo dizer, Márcio, não é? Porque assim, se for para prender a nossa atenção com vídeo de gatinho, de cachorrinho, de bebê sorrindo, tudo bem. Mas se for para prender a atenção com coisa tensa, vão prender a nossa atenção com coisa tensa. Então, cabe a gente selecionar. Eu digo para os meus pacientes, olha, chegou a noite, por volta de 8, 9 da noite, se tiver que continuar na frente da tela, já coloca aquele filtro de tela azul, que isso diz respeito às frequências que fisiologicamente vão dificultar o nosso sono. E olha, pelo menos 1 ou 2 horas antes de dormir, fica longe de tela, principalmente coisas estimulantes. Vai fazer uma leitura relaxante. Eu vou dar uma dica também. Fique longe dos jogos do Corinthians, porque isso te deixa muito tenso, adrenalina e triste, muito triste ao final dos jogos. Olha, a gente poderia continuar esse papo por muito mais tempo e acho que a gente tem que retomar vários outros assuntos que a gente não conseguiu em relação ao estilo de vida e à nossa saúde da mente. Mas eu quero agradecer demais essa conversa. Queria que você deixasse aqui os seus canais de comunicação para as pessoas que ouviram, assistiram esse bate-papo e querem entrar em contato com você. Bom, Márcio, eu que agradeço pelo convite, é um prazer. E, como eu falei, esse é um assunto que me é muito caro. E para quem gostou do papo e quiser manter contato comigo, é muito fácil. É Psiquiatra Fernando Fernandes em todas as redes. Aí tem o Instagram, Facebook e tem meu canal do YouTube, Psiquiatra Fernando Fernandes. Se o pessoal for lá deixar um recado que viu aqui, vou ficar contente e vou responder. Bacana. Então, pessoal, entre lá enfim, todas as mídias, Instagram, deixe seu comentário com o nosso doutor Fernando, que é um grande especialista e contribuiu muito. Quero agradecer muito. Bem-Estar em Movimento vai ficando por aqui. Se você gostou desse bate-papo, você pode ouvir em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira e os trabalhos técnicos do Fernando Mazzucco. Até o próximo Bem-Estar em Movimento. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.